Povo de Deus, estamos aqui de volta para mais um EBD-AD e seguindo ali a nossa linha da Bíblia, dessa vez nós saímos de Davi e vamos chegar no seu filho Salomão. Vocês sabem, Salomão foi o rei que assumiu depois de Davi. Ele foi um homem de muito. Tudo de Salomão era de muito. Ele tinha muita sabedoria, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita mulher. Tudo de Salomão era de muito, 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 muito. Salomão foi um homem dos excessos, ele tinha tudo demais. Ele vai falar um pouquinho sobre isso no livro de Eclesiastes, mas é só daqui a 2 aulas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios. Então pegue suas anotações aí, sua caneta, seu papel, sua garrafa de café e vamos embora. Gente, a gente tem que lembrar que na época de Salomão, muito provavelmente a maioria das pessoas eram analfabetas. Nem todo mundo tinha acesso à educação, nem todo mundo sabia ler e escrever. Então, como que você faz para transmitir o conhecimento? A melhor forma de você transmitir o conhecimento é através de provérbios, de ditos populares, pequenas frases rimadas, pequenas frases fáceis de você falar, fáceis de você gravar. Isso transmite uma verdade. Os provérbios eles eram usados para a educação dos príncipes. Os príncipes no palácio, eles aprendiam através de provérbios. Aprendiam coisas sobre a vida, sobre a guerra, sobre economia, através de provérbios. Por exemplo, um provérbio que a gente tem em português. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. É uma frase simples. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. É fácil de gravar. Você pensa em passarinhos, passarinhos voam. Mais vale um na mão do que 2 voando. O que é que esse provérbio quer dizer? Ele quer dizer que é mais importante a gente se agarrar a uma situação real e concreta do que a gente ficar especulando sobre situações melhores e maiores, mas que talvez estejam fora do nosso alcance. Por exemplo, é melhor você aceitar esse emprego de carteira assinada lá como balconista de uma loja do que você nunca aceitar emprego nenhum porque seu sonho é ser astronauta. Então, melhor é um pássaro na mão do que 2 voando. Ou seja, o provérbio é muito mais fácil de gravar um provérbio do que gravar aquele bando de coisa que eu falei depois do provérbio. Salomão foi um homem cheio da sabedoria de Deus. Deus abençoou ele com muita sabedoria e a Bíblia fala que nunca houve homem com tanta sabedoria assim. Lembrei agora do Shazam. Lembra do Shazam, aquele personagem da DC? O Shazam, o S dele é de Salomão, né? Porque é S-H-A-Z-A-M, Shazam. Cada letra é de personagem. É a sabedoria de Salomão, o H é a força de Hércules, o Z é alguma coisa de Zeus e vai, por aí vai. Então, ele teria a sabedoria de Salomão. Mas não tem mesmo. Voltando para a Bíblia. E Salomão era um homem muito sábio. A própria Bíblia fala que ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Foram mais de 3.000 provérbios. Infelizmente, esses provérbios foram escritos em hebraico. Então, toda a rima, toda a poesia, toda a métrica que eles tinham foram para as cucuias, porque a gente só tem a tradução para o português, né? A gente não fala hebraico, então a gente acaba perdendo muito da beleza do livro. A gente só pega em português. Mas ainda assim tem muita coisa boa ali. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e mais de 1.000 músicas. Mais de 1.000 músicas. É muita música. E ele fez as músicas, tá? Não são como os nossos cantores que pagam para alguém escrever a música. Muitos de nossos cantores pagam para alguém escrever a música, pagam para alguém compor a melodia, depois eles compram isso e só cantam. Mas não foi ele que compôs. Está lá, compositor, fulaninho. Mas não foi o fulaninho não. Foi outra pessoa. Então, esse é Salomão, chutei a câmera. Esse é Salomão, esse é o livro de Provérbios de Salomão. O livro de Provérbios não tem 3.000 provérbios, ele ali é uma compilação feita no tempo do rei Ezequias. Na época do rei Ezequias, muitos anos depois de Salomão, eu não sei bem quantos anos. Ele achou esse material, ele começou a juntar vários provérbios de Salomão e fez aquele livro ali e guardou com tanto carinho, e isso chegou até nós. Essa aula de hoje é mais uma introdução sobre o livro de Provérbios. Semana que vem nós vamos falar sobre Cantares de Salomão e na outra semana sobre Eclesiastes, que para mim talvez seja um dos melhores livros da Bíblia, Eclesiastes. Como que a gente entende o livro de Provérbios? Provérbios ele traz ali várias dicas e conselhos sobre vários assuntos, sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo. E ele é para ser usado de uma maneira indireta. Ele não pode ser lido de forma literal, ao pé da letra. Porque, lembre-se, nós estamos trabalhando em poesias.
Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salmos é poesia, tá? Então não dá para ler ao pé da letra o que está escrito ali. Por exemplo, tem um provérbio que fala que a mulher estranha, estou falando isso, está falando se não me falar a memória, falar sobre adultério, que debaixo da língua dela você tem fel. Debaixo da língua dela você tem fel. O que, é que ele está falando? Que se você beijar uma mulher em adultério, o beijo vai ser amargo. E na verdade não vai ser amargo não. Se você beijar uma pessoa, não vai estar amargando a boca dela. Pode ser adúltero, pode não for, pode não ser. Isso não é o que acontece. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquele beijo vai trazer consequências ruins, porque você está adulterando. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Ele fala sobre a mulher que tem mel na boca, é para dizer que o beijo é um beijo maravilhoso. Não para dizer que a pessoa está com a boca cheia de mel mesmo, pelo amor de Deus, né? Então vai escovar o dente antes de beijar, rapaz, para com isso. Então você tem que ler e entender, é uma linguagem figurada. Quando a gente fala, não adianta chorar sobre o leite derramado. Não tem ninguém derramando leite, ninguém está chorando. Você pega e seca. Mas é um provérbio, é uma figura de linguagem. Então, pelo amor de Deus, não vamos ler provérbio e sair por aí caçando mel na boca dos outros. Para com isso. Isso aí vocês são alunos bons de EBD, eu sei que ninguém vai se confundir com isso. Vamos falar sobre um provérbio aqui, só peguei um. Na lição a gente pegou uns 3 ou 4. No livro tem um bocado. Vamos falar de um que é bem interessante, que é Provérbios, acho que 9. Provérbios 9, 7. Provérbios 9, 7. Que ele fala assim, que as águas roubadas são mais gostosas e o pão comido escondido é melhor. O que é que ele está falando aí? Que quando alguma coisa é proibida, aquela coisa é mais gostosa. E isso é uma verdade. Faça o teste, vá no aniversário e veja se aquele brigadeirozinho que foi surrupiado da mesa antes do parabéns, sem que ninguém veja, não tem um gostinho melhor. Claro que tem, porque é o gostinho do pecado. Meu Deus. É melhor sim, quando a gente faz as coisas proibidas, o proibido nos chama. A coisa que é proibida, a coisa que é perigosa, a transgressão, o erro, é algo gostoso, é algo que nos chama a atenção. E no verso seguinte ele fala, ó gente, chama atenção, mas isso vai acabar com a vida de vocês, tá? Eu tinha um amigo que ele tinha uma namorada e ele estava namorando escondido. E nós falamos com ele, poxa, você precisa falar com a sua avó, você precisa contar que você está namorando. Ele morava com a avó. Você precisa contar. E ele não queria contar. E namoro escondido, namoro escondido. Por fim, ele contou para a avó dele. E ele disse, depois que eu contei para minha avó, acabou a graça do namoro. Ele disse, não dei mais graça namorar com ela. E acabaram terminando o relacionamento. Por quê? O que ele estava gostando era da emoção. Ele estava gostando do prazer de estar no erro, do prazer de viver o errado. Era isso que ele achava legal. O erro, a adrenalina, a emoção. Quando deixou de ser errado e a avó autorizou o namoro, perdeu a graça. Então muita gente aí faz coisa errada pela emoção do erro, porque o errado é mais gostoso, o errado chama mais atenção. Mas cuidado, que provérbio já fala, olha, chama mais atenção, é verdade, parece ser algo melhor, mas você vai quebrar a cara nesse caminho. Então, cuidado. Cuidado, que tem muita gente aí, o pessoal gosta de ficar escondido atrás do colégio, gosta de ficar escondidinho por aí, namorar escondido, ai, porque é legal. E às vezes você está gostando daquilo só porque é algo proibido. Não é porque você gosta da pessoa, você está confundindo os sentimentos. Então, muito cuidado com isso. Tem outros provérbios que a gente poderia falar, mas assim, é uma coisa muito prática. Vamos dar um pulo para o final do livro? Ele fala sobre o provérbio de duas pessoas, Agur e Lemuel. Agur vai falar sobre riqueza. Ele fala que ele não quer ser nem rico nem pobre, ele quer ficar ali no meio termo. E dá pra gente pensar muito sobre isso. Na revista a gente fala mais um pouquinho, no livro, né, no texto. Mas vamos falar de Lemuel para encerrar nossa aula. Quem foi esse rei Lemuel? Ninguém sabe quem foi o rei Lemuel, não há registro de rei Lemuel nenhum na Bíblia. Muitas pessoas pensam que esse Lemuel foi o próprio Salomão. Salomão quis escrever sem que ninguém soubesse que era ele, então ele se denominou Lemuel. Isso se chama usar um pseudônimo e muitas pessoas fazem isso. Por exemplo, J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, ela depois quis escrever uns livros policiais, livros de investigação, e ela sabia que se ela escrevesse assim, com o nome de J.K. Rowling, o pessoal ia querer comparar com Harry Potter e tal, não ia ser uma coisa legal. Então ela lançou os livros e ela botou assim, autor Robert, e botou lá o nome de Robert alguma coisa. Fingiu que era um homem, fingiu que era outra pessoa e publicou o livro dela em nome de outra pessoa.
para que ninguém soubesse que era ela. O Stephen King, autor de It, A Coisa, A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade e mais um bocado de livro aí famoso, ele queria saber se, poxa, as pessoas compram meu livro porque eu escrevo bem ou as pessoas compram meu livro porque eu sou famoso? E aí ele foi e criou um cara chamado Richard e publicou um livro lá e autor, Richard, não botou que o autor era Stephen King, botou que o autor era esse tal de Richard. E aí muita gente comprou o livro porque ele escreve muito bem e acabou fazendo sucesso. Então existem muitos isso, os escritores usam pseudônimos, eles fingem que são outras pessoas para que ninguém, quando leia aquilo aí, esteja pensando no autor, esteja lendo apenas pelo texto. Talvez Salomão, que tenha sido um cara muito mulherengo, depois de ficar velho, ele pensou assim, poxa, agora eu sei o que é uma mulher de verdade, mas que moral eu tenho para falar de mulher, já que eu tô velho? Assim, já que eu tô velho não, já que eu tive tantas, ninguém vai dar moral porque eu vou falar. Aí talvez ele tenha escrito lá Lemuel e escreveu lá Mulher Virtuosa em nome de Lemuel para as pessoas não pensarem que era ele e não meterem o pau nele. A gente não sabe se foi isso mesmo, nem sequer sabemos se esse Lemuel de fato é Salomão, mas isso é uma teoria de que Lemuel é um pseudônimo de Salomão, que na verdade era Salomão escrevendo aquilo ali disfarçado, porque não queria que soubessem que era ele. Galera, vamos ficando por aqui. Provérbios é um livro maravilhoso, tem muita coisa lá. Eu mesmo gosto muito de provérbios, eu tento decorar o máximo deles que eu consigo, porque tem provérbio para tudo. Tem provérbio que fala sobre namoro, tem provérbio que fala sobre casamento, sobre arrumar emprego, sobre não perturbar o seu vizinho. Tem provérbio ali para todas as situações da vida. Eu já vi pessoas que nem sequer evangélicas são, nem sequer creem na Bíblia usando o livro de provérbios. Uma vez o YouTube me recomendou uma série de vídeos falando como ganhar dinheiro com a sabedoria de Salomão. E eram vídeos onde um economista que leu provérbios estava tirando vários provérbios que ensinavam a gente a ganhar dinheiro e a ficar rico. E aí ele estava usando o livro de provérbios e o rapaz nem cria na Bíblia, mas estava usando. Então Provérbios é um livro sensacional, vale muito a pena você ler esse livro na Bíblia. É um livro de 30, 31 capítulos só, então se você nunca leu o livro de Provérbios, leia. Se você nunca leu a Bíblia toda e não sabe para onde ler, comece por Provérbios. Um capítulozinho por dia ali vai se fazer muito bem. Semana que vem nós vamos falar de Cantares de Salomão, uma peça que Salomão escreveu. Olha lá, Cantares é uma peça, se você não sabia, já está sabendo. E na outra vamos falar de Eclesiastes. E aí nós encerramos Salomão e seguimos adiante na história bíblica. Beleza? Estamos encerrando por aqui, espero que tenha sido agradável para todos. Lembre-se de fazer o questionário na descrição. Fiquem todos com Deus, um beijão e até a próxima.